É sexta-feira e você sabe que esse programa fala de tudo. Fala do mundo policial, fala da comunidade, fala de variedades e também de arte. Eu já disse para você inúmeras vezes que um dos sonhos que eu sonhei na minha infância era ser ator. Consegui por um tempo, não me profissionalizei, mas aprendi muita coisa que só a arte pode ensinar a gente, como, por exemplo, interpretar a realidade, entender e contextualizar. E uma das pessoas responsáveis por isso está aqui comigo agora, e a gente já vai pôr no ar. É esse artista incrível que eu tenho o prazer de receber aqui dentro do Rivaroli na Band. Cadê o Cássio Escapim? Já coloca aqui para mim, ele está conversando com a gente via tecnologia, via Skype. Cássio, quero dizer da honra, da satisfação e da emoção de falar com você, porque você foi responsável pela minha formação na infância quando fazia o Nino lá no Castelo Rá-Tim-Bum. Então, muito obrigado por estar com a gente. Boa tarde. Obrigado. E olha que homem grande você ficou. 1,90 m. Essa é a altura. Agora, tá vendo só? Coisa boa. Obrigado mesmo pelo carinho de poder falar com a gente. E vamos falar dessa peça incrível. Você, Marcos Vera, grande elenco, que o nome é muito forte. Dorival Riso. Insignificância é o nome da peça, mas com esse grande elenco, Insignificância é o que ela não vai ter. E você fazendo mais um personagem histórico, conta pra gente como é que vai ser. Pois é, na peça eu faço o Albert Einstein. Na verdade, esse autor, o Terry Johnson, que escreveu essa comédia, Insignificância, que a gente brinca, deu um subtítulo, que é Insignificância é uma comédia relativa, porque ela tem pontos relativos, às vezes ela é uma comédia, às vezes não tanto. É a história, ele não usa, na verdade, é o encontro de 4 personagens, 4 ícones da cultura norte-americana nos anos 50. Essa peça se passa em 1953. Ela foi escrita em 1983. Sim. Porém, a história se passa em 1953. Que é o encontro do Einstein, da Marilyn Monroe, do Joey DiMaggio, que é o marido dela, e do senador MacArthur. Num quarto de hotel, enquanto o Einstein está indo para Nova York para falar na nação, na ONU, na Organização das Nações Unidas. Ele está indo para lá. E o quarto dele é invadido numa noite por esses personagens. E eles não se reconhecem. Tanto que o autor não coloca o nome deles. Coloca professor, atriz, jogador e político. Caramba! E senador. Então, é o encontro dessas figuras. Que mistura fantástica. Bom, o Albert Einstein, a gente sabe, teoria da relatividade é o mais famoso dele, mas é tido como um dos gênios da humanidade. Marilyn Monroe, um sinônimo de beleza e de empoderamento feminino já na década de 50. MacArthur, o macartismo, o caçador de comunistas. E o Joe DiMaggio, que era um dos maiores jogadores de beisebol da época e namorado da Marilyn. Que encontro sensacional. Agora, Cássio, você de novo fazendo personagem histórico, que você já fez Santos Dumont, já fez Nietzsche, já fez Olavo Bilac. Você faz agora personagens bíblicos, também fez, e o Albert Einstein. Onde é que você busca tanto repertório, homem, para fazer personagens que as pessoas conhecem, né? Olha, principalmente no estudo. A gente tem que entender sobre esse personagem, tem que estudar essas vidas. E a gente tem que tentar se aproximar um pouquinho da maneira com que eles pensavam. Isso não serve só para os personagens históricos. É claro que os personagens históricos as pessoas têm uma referência mais forte. Você tenta se aproximar da referência que as pessoas têm. Mas você pode fazer isso dentro de qualquer personagem, dentro de qualquer... Ontem eu vi uma entrevista maravilhosa do Selton Mello falando que ele deu vida ao Prata. Ainda estamos aqui sem ter visto nada de movimento. Isso acontece comigo com Einstein também. Nada de movimento físico do personagem. E aí você cria, a partir das fotografias, das imagens, uma possibilidade da ação que essas pessoas teriam. É isso, né? É lindo ver o trabalho do ator, da atriz, porque eles interpretam o ser humano, eles têm que entender de ser humano. Isso faz com que a gente evolua. Eu queria perguntar para você, Cássio, que é uma referência dos atores, da arte ali, dos anos 70, 80, 90, 2000, ainda é. Qual a importância da gente ver 26 anos depois um filme brasileiro, a arte brasileira voltando tão forte, com 3 indicações ao Oscar e fazendo cinemas no Brasil, e eu assisti no cinema, o cinema voltar a lotar. Isso é tão lindo, né? Eu queria que você falasse sobre isso também.
Pelo amor, eu me arrepio, eu fico arrepiado. É uma maravilha, é uma honra, é um orgulho. Parabéns para o Salles, parabéns para a Fernandinha, parabéns para a produção desse filme. É um orgulho a gente ver o cinema brasileiro. Foi um filme que foi feito sem as leis de incentivo, sem a tal da Lei Rouanet. E está aí abrindo uma trincheira. E não é só esse, tem outros filmes que estiveram lá para concorrer. Por exemplo, tem um filme que é O Sertão Virá ao Mar, que teve para concorrer em média-metragem, estava um dos selecionados, foi para Miami, ganhou um prêmio. Então, a gente sabe desses grandes tiros, mas tem muita gente tentando abrir caminho e fazer com que a cultura e fazer com que a personalidade brasileira, o que nós temos a dizer, seja contado, seja visto. E isso é motivo de grande orgulho. Eu tô assim, esfuziante de alegria com essa história. Não, a gente fica em êxtase, porque é assim mesmo, né? E é uma história brasileira real. É uma coisa que a gente não pode esquecer, que a gente precisa contar, que a gente precisa cobrar. Isso tem que ficar vivo na nossa memória e o mundo tem que saber que isso aconteceu, porque tem muitas pessoas que negam. A gente não pode negar que o Estado brasileiro, por muito tempo, foi um Estado assassino. Matou seus próprios cidadãos por um objetivo de poder, simplesmente de poder. Então a gente não pode esquecer isso, né, Cássio? O que acontece na história do Insignificância passa por aí, é uma situação em 1900, tem muito a ver com a relação que a gente está vivendo neste momento, inclusive como mundo. A gente tem no espetáculo esta relação do Einstein, que ele vai ser inquirido pelo Tribunal de Ações de Atividades Anti-Americanas sobre o comportamento dele. É a época do marcatismo, então você tinha que responder. Vários artistas foram levados a tribunal, foram condenados, tiveram as suas carreiras destruídas. E ele tem que responder sim ou não a uma questão que é muito mais ampla, se ele é comunista ou não é comunista. E ele não era nada. Ele era um cientista, um indivíduo que fazia a sua própria história. Então tem um paralelo muito grande. E tem uma loucura maior ainda, se você pensar. O MacArthur foi tutor assim, intelectual do senador, me fugiu agora o nome, agora do senador, que também foi tutor do Trump. Sim. Então, é o MacArthur, esse senador e o Trump. Entendi. Né? Boa história. A história é muito concisa, é uma história muito próxima. Sim. Né? Ela tá real, né? Ela tá viva, né? A gente tá viva. Os Estados Unidos volta para um lugar muito perigoso e mais acentuado com uma posição de extrema direita aterrorizante. Sim. Então, essa história é muito atual e é tratada no espetáculo o tempo inteiro como uma grande comédia. Né? Então, isso é muito, muito interessante, muito inteligente do autor. O autor tem esta pegada de usar personagens históricos. Eu fiz uma outra peça deste mesmo autor chamado Histeria, que era o encontro do Salvador Dalí, que eu fazia o Salvador Dalí, mas o personagem histórico, e o Freud, dentro da sala de terapia. Que foi uma visita que aconteceu. Essa visita é uma visita hipotética. Isso é uma ficção absoluta. Esse encontro dos quatro nunca aconteceu. Caramba, que peça sensacional. Eu queria que você falasse pra gente. Lembrei o nome do senador, lembrei. Roy Cohn. É o MacArthur, Roy Cohn. E depois o Roy Cohn foi tutor do Trump. O marcatismo é muito vivo ainda nos Estados Unidos, né? Com o próprio Marco Rubio, que agora vai ser secretário de Defesa americano. Então, são coisas que a gente precisa ficar em alerta. Nada que é extremo é bom. A gente precisa sempre de equilíbrio. Sem dúvida. Agora, eu queria que você falasse desses momentos engraçados. A gente vai, então, no Teatro Fernanda Montenegro, dias 25 e 26, sábado e domingo agora, para dar risada, mas também para despertar essa consciência. Sábado às 21 horas, domingo às 18 horas, no Teatro Fernanda Montenegro, você pode conseguir o seu ingresso pelo Disque Ingressos.
Coisa boa. Que honra para mim, que honra para nós podermos receber a peça Insignificância. Muito obrigado, Curitiba, querido. viu? Muito obrigado. Eu adoro Curitiba, uma cidade linda. Curitiba tem isso da arte, né? E eu... Esse passeio que você contou de trem, dá pra gente fazer em quanto tempo? Dá pra você fazer. Se você vier aqui pra Curitiba, você sai pela manhã, almoça em Morretes, 3 horas da tarde, você tá de volta. Dá tempo de fazer, você vai adorar. Acho que domingo eu faço. Você vai fazer, vai adorar, eu tenho certeza. E já come o barrigado, que é a nossa comida típica aqui. Você vai barrigado, uma delícia. Não, uma delícia. Muito obrigado, que prazer, que honra poder falar com você. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa capital e muito sucesso, Cássio. Muito obrigado. Espero vocês todos lá no teatro. Um beijo. Obrigado, um beijo grande. Viu? Teatro Fernanda Montenegro nos dias 25 e 26. Cássio Escapim, Marcos Veri, grande elenco, trazendo para você a peça Insignificância. Obrigado, um abraço para você, até lá. Caramba! Eu falei com um cara que fazia o hino do Castelo Rá-Tim-Bum, que foi responsável pela minha formação como cidadão, né? O Castelo Rá-Tim-Bum fez isso com muita gente, né? Até questões morais, éticas, foi muito importante para nossa época, para nossa juventude. Estou emocionado mesmo. Vamos lá?